Irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos com os amados. Nessa oportunidade, na ocasião com a ausência do pastor Orlando, impedido de estar conosco nessa noite. E por essa razão eu estou aqui para compartilhar com os amados a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Estamos aí às portas do Natal, uma data muito festiva, onde se comemora, onde se faz festa, onde se dá e recebe presente. E é sobre esse tema que eu quero falar nessa oportunidade com os amados. Ainda que esse ano, um ano atípico, onde possivelmente os presentes vão ser menos, em algumas situações nem vai haver presentes, no sentido como o mundo fala sobre o Natal. Mas nessa oportunidade, amados, eu quero compartilhar com a igreja do Senhor uma palavra que está no profeta Miqueias, capítulo 5, verso 5. Essa palavra, ela traz para nós uma profecia, ou seja, aquilo que viria a acontecer. Esse profeta, ele viveu no século 7º ou 8º antes de Cristo, e por isso nós estamos falando aqui nessa profecia de aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ou seja, para os nossos dias, aproximadamente 2.700 anos. Então, essa palavra, ela previa, ou ela foi pronunciada, anunciando, prevendo, fazendo essa profecia de que viria alguém, de que viria um presente de Deus para a humanidade. Haja visto que nesta ocasião, assim como nos nossos dias, se os irmãos lerem esse livro desse profeta Miqueias, os irmãos vão perceber o contexto histórico e o que estava acontecendo naquele momento no meio do povo, com tudo aquilo que as autoridades políticas, religiosas e a própria população em geral estava vivendo, um momento de muita corrupção, de um afastamento muito grande de Deus. No início do livro, nós percebemos que esse profeta, ele profetizou no tempo dos reis Acaz, Ezequias e Jotão. Então, nesse período, as pessoas, o mundo estava vivendo por muitos problemas. E é por isso que ele é tão semelhante à nossa situação atual, ou seja, aquilo que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, quer dizer, no quesito política, religioso e também no quesito financeiro ou da população. Esse texto, como eu disse, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Eu quero repetir essas 4 palavras desse verso 5, as 5 primeiras palavras aí, para que nós pudéssemos dar uma atenção especial a essa palavra. Como eu disse, esse capítulo ele vai trazer uma profecia sobre a vinda de Cristo, ou a vinda do Messias, aquele que havia sido prometido. E então, o verso 5, as primeiras palavras, está escrito: este será a nossa paz. Vamos orar para que Deus nos dê a graça de compreender essa palavra e nos faça entender que este presente, que tem por nome paz, é o que nós recebemos do nosso Deus. Um presente chamado paz. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós te bendizemos, Deus, nessa oportunidade de estarmos juntos com a tua igreja e rogamos ao Senhor, Pai, diante da sua palavra, que é santa, que é infalível, que é inerrante, que é tão atual, ó Deus, quanto a esse tempo que o profeta Miqueias escreve, e as necessidades, ó Pai, do teu povo são as mesmas, Deus, continua sendo a mesma para muitos lares, para muitas pessoas. A necessidade de receberem do Senhor este presente chamado paz. Que haja paz, ó Deus, nos corações,
que haja paz nas famílias, ó Deus, neste Natal, nesta data, nessa oportunidade em especial, quando estamos juntos para compartilharmos a Tua palavra. Por favor, Deus, seja propício a nós, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreender essa palavra. Eu oro ao Senhor na certeza de que o Senhor assim fará, para a glória e louvor do Teu nome. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, se nós pudéssemos, e normalmente a gente faz isso, dar um tempo para a palavra dessa noite, eu diria que nós deveríamos chamar, ou dar esse tema, um presente chamado paz. Como eu disse, Miqueias escreve, ou vive o seu período como profeta, no 7º ou 8º século antes de Cristo, e essa palavra, então, ela veio se cumprir na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está registrada em Mateus, capítulo 2, versos 5 e 6, quando está escrito assim: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí vai citar o que o profeta Miqueias escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa em toda parte, ou seja, em qualquer texto, qualquer parte da palavra de Deus que nós nos deparamos, nós podemos ver a soberania do Senhor, e essa soberania sendo mostrada com tanta clareza. Essa, por exemplo, é uma delas. Um homem simples, trabalhador rural, escreve algo que iria acontecer há aproximadamente 700 anos depois. E hoje nós estamos aqui com essa palavra aberta, comprovando que isso realmente se cumpriu. Aqui em Miqueias, o texto da nossa meditação, nessa oportunidade, nós lemos que este será a nossa paz. Lembrando que Miqueias, então, está 700 anos antes, então ele fala no futuro, será. Então aqui em Miqueias, como eu disse, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, este presente é uma promessa. Esta promessa se cumpre, então, em Mateus 2, 5 e 6, que nós acabamos de ler. Essa profecia, então, ela se cumpre para nós, para os nossos dias. Já visto que nós estamos vivendo na era cristã. E nós podemos observar, meus irmãos, que este presente que veio a nós, ele tem por nome paz, como já profetizava também Isaías, um dos profetas contemporâneos a Miqueias, quando ele dá o nome a esse que viria de príncipe da paz, Isaías capítulo 9, verso 6, este presente que veio para os seus, mas os seus não o quiseram, se tratando do povo judeu, ele foi estendido a nós. Meus irmãos, e como é comum acontecer quando alguém recebe um presente, muitos, ou alguns pelo menos, ignoram o presente, não faz caso do presente. Esse período nós observamos muito isso. Outros aceitam apenas por educação, ou aceitam por algum tempo, até que aquele que está dando o presente está ali, e depois que ele sai, também ignora, ou não faz caso, ou deixa de lado. Mas também nós temos aqueles que recebem o presente de bom grado, ficam felizes da vida e amam tanto o presente que se tornam um com ele. Ou seja, esse presente é tão importante que ele fica em destaque na vida, na casa, no local onde essa pessoa que recebe o presente está. E parece que não é diferente com relação ao Salvador do mundo, ao Príncipe da Paz, ao Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que no princípio era o Verbo,
e agora se fez carne e habitou entre nós. Então eu gostaria de pensar com os amados, nesse breve tempo que nós temos aqui, pelo menos 3 pontos, e eu quero focar nesses que amam o presente. Nessa oportunidade vamos deixar um pouco de lado aqueles que ignoram, aqueles que não fazem caso, aqueles que colocam de lado este presente. Então, para aqueles que amam, que entenderam a oportunidade, a valiosidade desse presente, eu gostaria de lembrá-los de algo que nós devemos trazer à nossa memória com relação a especificamente esse presente. Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o prometido, aquele que viria e veio e está entre nós. Aqueles que amam esse presente, então, aqueles que têm convicção, certeza da importância, da valiosidade desse presente, vão viver uma vida confiantes na sua palavra. Ou seja, nós que amamos esse presente, que entendemos de fato o que significa esse presente para nós, nós vamos confiar na sua palavra. E meus irmãos, nesse período que estamos vivendo, talvez o que mais tem trazido confusão, tem tirado a nossa paz, ou a paz das pessoas, e inclusive dos crentes que vivem nesta era, são as chamadas fake news, ou as muitas informações, ou aquelas muitas recomendações que nós ouvimos e ficamos sem saber em que acreditar. Então, os que amam esse presente que nós estamos tratando hoje aqui, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqueles que o amam, que já entenderam o que realmente Ele é, confiam na sua palavra. Então não vão ficar atordoados, não vão ficar aí sem saber em qual notícia ou em qual palavra dar crédito. Vão se voltar para a palavra desse presente, desse Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32, nós lemos que Ele mesmo, esse Senhor, esse presente que desceu do céu para nós, está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, em tempos de fake news e de uma evolução ou uma quantidade de informações muito grande que chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, nós precisamos ter essa convicção de que em quem ou em que confiar. A quem ou a que eu vou realmente dar crédito? A esse Deus que se fez homem e habitou entre nós, a essa paz que se materializou, e se nós formos olhar para o dicionário, nós vamos perceber e avaliar e ver que a palavra paz, no sentido geral, ela vai significar a ausência de lutas, ou a ausência de perturbações sociais, ou conflitos entre pessoas, mas nós estamos falando muito mais do que apenas a ausência dessas lutas. Nós estamos falando aqui de uma confiança, de uma vida serena, de uma vida sossegada, ao sabermos, ao reconhecermos quem é esse nosso Deus, quem é esse presente que recebemos. Então, meus irmãos, em tempos de tantas informações, e a grande maioria delas, eu diria 90% e para 95% delas falsas, e talvez as demais 5% ou 10% restantes são teorias, são teses, são suposições, nós vamos ficar diante dessas todas as informações, ou vamos ficar com a palavra do Senhor, ou vamos ficar com esse presente que nos foi prometido desde o Gênesis 3,15, desde a queda,
agora confirmado por tantos profetas, inclusive aqui por Miqueias, esse único profeta que vai dizer nesse capítulo 5, nos primeiros versos, até o nome da cidade onde esse Senhor nasceria, Belém. Ou nós vamos ficar com as teorias, com as teses, com as muitas suposições que o sistema, que os homens, que tantos outros levantam ainda hoje. Então, meus irmãos, aqueles que receberam esse presente chamado paz, que amam essa paz, que amam esse Senhor, vão confiar na sua palavra. E a sua palavra nos diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Paulo, escrevendo aos Colossenses, na cidade de Colossos, capítulo 3, verso 2, ele vai dizer: pensais nas coisas do alto. Meus irmãos, as muitas informações, inclusive as fake news, nos fazem pensar, nos fazem focar, nos fazem ficar boquiabertos com as coisas de baixo, com as coisas aqui da terra. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. E pensar nas coisas do alto significa pensar que esse presente chamado paz, que nos foi prometido, que já foi concretizado em nossos dias, está entre nós. Pensar nas coisas do alto é pensar que o próprio Deus veio, habitou entre nós e continua habitando na pessoa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqueles que amam este presente, confiam na sua palavra. Confiam que esse de fato é um presente bom. Confiam que essa palavra, da mesma forma que se cumpriu aqui depois de Miqueias e para nós, ela se cumprirá ainda para os nossos dias, quando ele faz a promessa que voltaria. Então, pensar nas coisas do alto é pensar no que esse Senhor diz, é pensar no que ele prometeu, é pensar no que ele nos fala, que ao conhecermos a verdade, que é a sua palavra, nós seremos então libertos. Meus irmãos, pensar nas coisas do alto é vivermos na certeza de que nós somos realmente livres, libertos desse peso da pressão que o mundo nos faz nesses dias, com tantas informações. Fiquemos com a palavra do Senhor, pensemos nas coisas do alto, então vivamos e nos deleitamos nesse presente que o próprio Deus nos enviou. Essa palavra, que o próprio Senhor também nos escreve, ela em um determinado momento, alguns discípulos ficaram em dúvida, questionaram o mestre, pela razão de alguns estarem seguindo outros mestres. E isso está registrado no Evangelho de João também, capítulo 6, verso 68, quando alguns discípulos dizem: mestre, muitos estão te abandonando, estão seguindo por outro caminho. E enquanto esse Senhor, a nossa paz, vai dar uma resposta meio dura para eles, e eles então vão responder: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, esse bombardeio de mensagens, vídeos, números, tem tirado a paz de muitos crentes. Tem tirado a paz porque o terror tem matado, literalmente, muitos crentes. E tudo isso porque nós ainda, ou pelo menos boa parte da Igreja do Senhor ainda, nesses dias, não entenderam que a palavra do Senhor nos basta. A resposta dele para nós nos basta. Então, meus irmãos, aqueles que amam este presente chamado paz, não vivem confuso, confiam na sua palavra, estão pensando nas coisas do alto, estão sempre dispostos a seguir essa paz, porque tem convicção, tem certeza de que só esse Senhor tem palavras de vida, e não só vida para esse mundo, mas de vida eterna. Então nós podemos pensar em um outro ponto que nós estamos também nos nossos dias sendo pressionados, sendo levados a nos preocuparmos tanto com as autoridades governamentais da nossa era.
E, meus irmãos, a palavra nos diz, e isso está muito claro em toda a Bíblia, inclusive nos evangelhos, quando esse próprio nosso Senhor vai dizer que para esse tempo o que nos esperaria era exatamente isso que está acontecendo. Então nós percebemos que muitos têm dado uma atenção demasiada a esse ou essa ou aquela autoridade. E isso tudo vem trazendo tanta confusão que o temor tomou conta de muitos por causa do poder que essas autoridades possuem. E isso tem levado, meus irmãos, muitos a temerem, não no sentido de temor, de respeito, de obediência, no sentido de obedecer às normas, às leis, mas no sentido de temor a tal ponto de pensarem que essas autoridades, ou que algumas dessas autoridades, possuem poder de dar ou tirar a vida. Isso é muito complicado, porque isso nos leva a meditarmos naquela palavra que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus, nos versos 28 ao 33, e nessa palavra ele vai dar uma resposta também para aqueles que estavam com tanto medo de algumas autoridades, e então ele vai dizer: temei antes a Deus. Não temais os homens que podem matar ou tirar a vida apenas, mas temei a Deus, que além de tirar a vida, pode pegar essa vida e mandar para o inferno. Meus irmãos, nós estamos sendo tentados a dar um poder a determinadas autoridades que só compete a Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus criador e sustentador. Então essa palavra é para nós meditarmos de que nesse tempo corremos o risco de deixarmos de temer a Deus, para temermos a homens, sujeitos a erros e pecadores como nós. Em Romanos capítulo 13, verso 1, a soberania de Deus na história, ela é mostrada com uma clareza muito grande. Mas ainda assim, nós pensamos que as coisas, ou que a história, ela está, de alguma forma, desorganizada, sem rumo, de que de alguma forma Deus perdeu o controle do que está acontecendo no mundo. De alguma forma, parece que as autoridades que nós temos hoje, elas foram, subiram ou chegaram ao poder, ao posto que estão, por elas mesmas ou pelo sistema. E nisso também, meus irmãos, nós incorremos em um grande erro, em de pensarmos que há ou que acontece alguma coisa em nossos dias que não seja providência de Deus, que não seja permitido por Deus. Então Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 31, ele nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, eu li o texto errado aqui, é Romanos 13, 1, eu voltei no Romanos 8, 1. Bom, Romanos 13, 1 então nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas ou instituídas. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em muitos casos, inclusive quando Deus levanta um ímpio, o Ciro, para libertar o seu povo. Quando nós olhamos aquela situação, aquela história de Nabucodonosor, quando nós vamos para o Novo Testamento e percebemos e analisamos e estudamos aquela história de Nero, o imperador sanguinolento que viveu no primeiro século da era cristã. Nós olhamos para os nossos dias e olhamos para aquela história do Holocausto, na pessoa lá do Hitler, e nos perguntamos: quem colocou esse homem onde está? E essa palavra de Paulo nos faz lembrar que toda a autoridade que temos na terra é instituída por Deus. Então nós poderíamos fazer uma outra pergunta: por que Deus faz tudo isso? E meus irmãos, assim como no tempo de Miqueias, Deus permitiu e realizou toda aquela obra no meio do seu povo,
para trazer o seu povo de volta a uma dependência sincera desse Deus. É para lembrar esse povo de que Ele é o Senhor. É para lembrar esse povo de que naquele momento da história ainda não tinha vindo, não tinha descido esse presente chamado paz para o meio do seu povo. No entanto, Deus estava ali regendo a história. Meus irmãos, se nós observarmos os demais versos, não só aqui de Romanos, mas também dos Evangelhos, nós vamos ter essa clareza da soberania de Deus. Isso traz para nós um conforto, porque nós não precisamos temer as autoridades. Nós não precisamos ter medo do que esse ou aquele possa vir a fazer. Nós precisamos nos lembrar e confiar, pensando nas coisas do alto, de que, como mesmo Paulo mesmo disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu quero, meus irmãos, só para lembrá-los do que o nosso Deus nos diz a respeito dessas situações que vivemos, e é claro, é comum, é fato nós temermos, é comum nós sentirmos medo, mas no Evangelho de João, capítulo 14, tem uma palavra para nós que nos deixa aliviados com tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor, ao confortar os seus discípulos, e traz essa palavra de conforto para nós hoje, ainda hoje, quando Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Acreditem no Deus da profecia e acreditem também em mim, a pessoa que foi profetizada e está aqui. Meus irmãos, crer é confiar, é acreditar. Não se turbe, não se atemorize, não vivam com medo. Creiam em Deus e crede também no presente que Ele enviou. E eu quero caminhar para o final aqui com os irmãos, pensando já naquilo que nós poderíamos chamar de que tudo isso que Deus tem feito, como eu disse, é para nos trazer essa esperança, ou nos trazer à memória essa esperança. Os que amam este presente chamado paz, os que realmente entenderam o valor desse presente chamado paz, o melhor e o maior presente que todos nós poderíamos receber, esses vivem com esperança. Esses já entenderam que essa paz que se personificou entre nós, ela não é como a paz que o mundo promete. E Ele mesmo disse isso em João 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Meus irmãos, a paz que o mundo está prometendo, não só agora, mas desde o início, é uma paz momentânea. É uma paz muito momentânea. É uma paz que dura alguns meses, alguns anos talvez. Mas a paz que esse Senhor, que o nosso Deus nos dá, é muito diferente. É eterna. Essa paz, como diz a canção, que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu sei e eu vivo com essa esperança de que esse mundo pode me prometer muitas coisas ou muitos momentos de paz, mas paz verdadeira, paz genuína, paz eterna, só Deus, o nosso Senhor, pode. Meus irmãos, e ao entender isso e ao viver com essa esperança, eu posso então fazer como o salmista fez. Eu posso então não só recitar esses versos do Salmo 40, verso 1, mas eu posso viver isso no meu dia a dia, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ainda hoje, meus irmãos, nós podemos viver esperando pacientemente, porque nós temos certeza de que o mesmo Deus que agiu no tempo de Miqueias, que agiu em Gênesis, que tem agido ao longo da história da humanidade, é o mesmo Deus que está conosco hoje, na pessoa bendita do Espírito Santo. Saber
ou viver com esperança, é saber, é ter certeza, é ter plena convicção de que só Deus pode fazer, ou só Deus pode dizer o que vai acontecer agora ou daqui a 1000 anos. Meus irmãos, dentre essas tantas fake news que nós estamos nos nossos dias, nós temos aquelas que alguns se levantam e dizem que em determinada data vai acontecer isso, que no mês tal a probabilidade de aumentar vai ser essa, que no ano tal a coisa vai acontecer assim, ou que daqui a alguns anos vai ser assim. Muitos têm se levantado, e esses que têm se levantado têm causado terror, desânimo, têm tirado a esperança de muitos que estão dentro das igrejas. Mas por quê? Porque tem dado mais ouvido a essas palavras, ou tem dado mais atenção a esses que têm as suas previsões, as suas hipóteses, as possibilidades, que, meus irmãos, nós sabemos, qualquer homem, qualquer sistema que venha fazer isso, estão sujeitos a erro, são falíveis, inclusive o próprio sistema, são falíveis. Mas nós temos, meus irmãos, a palavra desse Deus vivo, para nós continuarmos sendo esperançosos. E nós não podemos jamais nos esquecermos de que isso, prever ou profetizar algo há 700 anos, ou há 2000 anos, ou há 5000 anos à frente, e aquilo acontecer como de fato foi falado, só Deus pode fazer. Só Deus, mais ninguém. Portanto, aqui a palavra que ficamos é a palavra de Deus. Ele disse que nos daria, ele disse que enviaria um que seria a nossa paz, Miqueias 5:5. Ele disse isso e isso aconteceu. Ele diz então nos evangelhos que onde ele está, nós estaremos também. Pode ter certeza que vai acontecer. E eu quero terminar, meus irmãos, e eu quero estar orando para encerrarmos, mas antes disso eu quero citar para os irmãos uma frase de um filósofo grego convertido ao cristianismo no primeiro ou início do segundo século da nossa era, por nome de Justino, mais conhecido como o Marte, Justino o Marte. Então ele escreve assim, já naquela época, abre aspas, declarar-se que uma coisa vai suceder, fazê-lo com grande antecedência, e de fato aconteceu o que foi predito, é isso, obra de Deus. Meus queridos, não dê atenção ao que estão pré-dizendo, ao que estão prevendo, ao que estão sugerindo, ao que estão dizendo que pode acontecer, ou até mesmo dizendo que está acontecendo. Só Deus, só Ele pode. E eu creio, meus irmãos, que esse presente chamado paz, Jesus Cristo, o Messias, é Deus. É o Deus Emanuel, é o príncipe da paz. É o Deus presente e que continua presente entre nós hoje na pessoa bendita do Espírito Santo. É esse Deus que, quando esteve aqui, nos fez a promessa de que voltaria para nos levar, para que onde Ele esteja, nós estivéssemos ou estejamos também. Meus irmãos, todo aquele que nele crê, o ama. Então, nesse Natal, nessa data, nesse dia ainda hoje, se você ainda não olhou para esse presente que Deus enviou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, que você possa olhar para esse presente de uma forma toda especial. Se você está entre aquele grupo que o ignora, que não faz caso dele, que o achou ou o acha simples demais, ou que o achou ou o acha incompetente demais, se você faz parte desse grupo, daqueles que ignoram esse presente, ou que têm ignorado esse presente até o momento, essa é uma oportunidade de você se arrepender, de você olhar para toda a história, inclusive a nossa, no nosso tempo, e perceber que não há outro, ou não há em que confiar, senão nesse Senhor.
Ou se você é daqueles que tem acreditado, tem até dado um certo valor, mas momentâneo, muito momentâneo, por um pouco de tempo, e esse pouco de tempo, poderíamos dizer, alguns minutos ou algumas horas do domingo. Se você está nesse grupo, também é tempo de você se arrepender e olhar para esse presente como de fato ele é. Ele não é qualquer presente. É um presente por nome de paz. E não é qualquer paz. Não é apenas a ausência de tribulação, de lutas. Não é apenas a ausência de enfermidades, de dificuldades. Não. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz eterna. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas se você, meus irmãos, é desse grupo que ama e que tem amado esse presente, eu quero te encorajar nessa oportunidade de você então viver essa paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu me alegro com tudo isso que está acontecendo aí fora. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sei que o meu Senhor vive e vive para sempre. E Ele fez a promessa que onde Ele está, eu estaria também. Então eu tenho esperança, então eu vivo essa esperança, então eu confio na sua palavra e fico e permaneço com ela, e ela me leva a pensar nas coisas do alto. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que não nos deixe ser enganados por esse mundo que tem prometido uma paz momentânea, uma paz por alguns dias, por alguns anos, uma paz que aparentemente pode ser a solução da vida humana, mas só Deus, só esse presente enviado a nós pode nos garantir vida e vida em abundância. Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas,